Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Lenay. Boa noite aos que estão assistindo. Obrigada também pelo carinho, pela honra desse convite. Fico bem grata. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Pessoal, podem enviar as suas perguntas, tá? Quem está entrando aí que quiser também estar enviando para outras pessoas, vai ser uma live bem legal, uma live bem tranquila, bem descontraída. Nós vamos conversando sobre alguns assuntos que a Rebeca entende muito, não só de forma teórica, mas também de forma prática, como vocês vão ver, tá? Aqueles que ainda não conhecem a Rebeca, ela já vai se apresentar, mas vocês vão ver aí que tem uma experiência, e é uma vida, né, e um trabalho inspirador, como de todas as mulheres que nós entrevistamos durante esse mês, tá bom? Já aproveitando, pessoal, rapidamente, falar para todos vocês que o nosso sorteio ainda está valendo, tá? Então está lá no nosso perfil, no meu perfil, concorrendo aí a R$ 100 em compras de bolsas, sapatos e acessórios da Lac Shoes, e mais também alguns livros e alguns brindes. Então, participem lá do nosso sorteio. Muito bem. Rebeca, eu gostaria que, de forma, claro que resumida, depois você vai contar um pouco mais da sua experiência, mas de forma resumida, você falasse um pouco para nós, se apresentasse, né? Quem que é a Rebeca, a formação, as áreas de atuação, os projetos, que você compartilhasse um pouco para quem está nos ouvindo e que talvez ainda não te conheça sobre a sua trajetória, por favor. Tá bom. Então, eu sou a Rebeca, como a Elenay já me apresentou. Sou psicóloga, né? Agora formada já há 11 anos. E, e vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória profissional, né? Os meus pais são missionários, né? São alemães, vieram para o Brasil, né, realizando missões de diferentes formas. E acho que isso também sempre me despertou, me provocou para trabalhar também com pessoas, né? E uma das áreas que eles atuaram era com crianças e adolescentes em abrigos, né, em Casalar, lá no oeste de Santa Catarina, e ali foi o meu primeiro trabalho também, né? Na verdade, eu entrei como auxiliar de serviços gerais, né, naquele momento, e eventualmente atuava como voluntária junto com as próprias crianças e adolescentes. Isso foi bem, né, há muitos anos. E depois eu vim para Curitiba, né, fazer também minha formação. E em Curitiba eu tive então a minha primeira experiência junto com um trabalho com meninos de rua, que era uma ONG que atendia em parceria com a FAS. E ali eu fui oficineira e acompanhava, né, a rotina diária de atendimento deles. E foi uma experiência também que foi me despertando para esse caminho, né, da própria escolha da profissão também. Na sequência, eu fui trabalhar num CAPS infantil, né? Um CAPS atende crianças e adolescentes com transtorno mental. Ali também atuei como oficineira de artes e foi uma experiência muito, muito importante para mim também. Um trabalho multidisciplinar, aprendendo, né, essa troca com outros profissionais da área também. E aí, isso foi durante a minha formação da psicologia, e quando eu encerrei, eu fui chamada nesse concurso que eu havia feito, prestado há 2 anos, na Prefeitura de Piraquara. E aqui, né, fiquei muito mais do que eu imaginava, continuo, hoje né, um mundo que se abriu para mim aqui também, né? E foi também um local que já me proporcionou muitas experiências e ainda está me proporcionando. Quando eu assumi o concurso, a minha escolha foi para trabalhar na educação, no SEMAI, né, que é um centro que atende crianças com dificuldade de aprendizagem. E ali foi o meu primeiro paradeiro dentro da Prefeitura de Piraquara. Fiquei 2 anos e meio trabalhando junto com uma equipe bem grande lá também. Foi mais uma experiência que acrescentou muito na minha vida, até receber o convite, então, para ir trabalhar na assistência social, que eu não conhecia, né, não tinha muita experiência.
mas meu coração bateu forte quando veio esse convite. E eu lembro da Cris Galerani, né, falando isso para mim, convidando. Ai, tem tanto lugar aqui, tem tanta necessidade, tem o abrigo, tem o CREAS, a medida socioeducativa e tal. E aquilo mexeu comigo, enfim, logo na sequência, né, se concretizou essa possibilidade. Então, o primeiro lugar que eu vim trabalhar na assistência social foi o CREAS, cuidando de um departamento específico, de um programa específico que é a medida socioeducativa, que atende adolescentes que estão em conflito com a lei, né, cometeram algum ato infracional aí e precisam cumprir uma medida socioeducativa aplicada pelo juiz, promotor, enfim, em meio aberto. Né? Então, ali eu tive uma experiência de 1 ano. Mas o meu coração ainda não estava, eu acho que no lugar certo. Foi assim um processo que também precisou, fez parte de um preparo, porque daí que eu fui percebendo nesse decorrer da experiência dentro do CREAS, com atendimento de crianças também, né? Fora a medida, eu também acompanhava como psicóloga situações de violência ali de crianças e adolescentes e mulheres também. Mas abriu, então, de repente, uma porta no abrigo de crianças e adolescentes. E ali foi algo que me arrebatou, assim, né? Essa vontade, esse desejo. Eu percebi, eu nem, né, não sabia como que era aqui dentro em Piraquara, né? Mas foi algo que foi uma experiência muito legal esse convite. E ali acho que foi o maior tempo que eu fiquei no mesmo local trabalhando, né? Então foram quase 5 anos de experiência, então, como coordenadora do abrigo de crianças e adolescentes de Piraquara. E encerrando este ciclo, veio então um outro convite, né, que foi talvez mais desafiador ainda, né, que foi para assumir essa pasta da Secretaria de Assistência. Também veio com surpresa, não era algo que eu esperava, nunca almejei isso também, né? Foi uma surpresa esse convite e foi bacana ver também como, né? Acho que eu sempre pude perceber isso muito na minha trajetória, como Deus ia encaminhando as coisas mesmo sem que eu tivesse que ficar correndo atrás, eu tivesse que, né, pedir alguma coisa, ele sempre encaminhando, cuidando e confirmando, né? Olha, você está no caminho certo, é isso que eu quero para você nesse momento. E isso apazigua a gente, né? A gente poder ter essa segurança, eu estou fazendo a coisa certa, no momento certo, é algo que não tem preço, né? Essa paz que a gente pode sentir e uma realização e com certeza com isso a gente também atinge, né, o que a gente deve atingir com as habilidades, com, enfim, aquilo que está sendo dado na nossa mão, né? Então, encerrei essa etapa do abrigo, indo para a Secretaria de Assistência, né? Foi de 2017 a 2020. Então, também uma rica experiência para mim, muito desafiadora, né? Com várias aprendizagens também que eu tive ali. E na sequência, então, encerrando essa etapa, né, da gestão da Secretaria de Assistência, tivemos agora essa mudança, né, mudança de gestão, mudança de secretária, e eu fui convidada, então, para assumir a direção da Proteção Social Especial, que é um departamento dentro da Secretaria de Assistência que cuida, que fica responsável pela alta complexidade e média complexidade de proteção social. Então, pega os abrigos, pega os CREAS ou o CREAS, né, a medida socioeducativa, então, justamente pelas áreas que eu já havia passado, né, são as áreas que hoje, né, eu assumo como diretora, né, essa responsabilidade. Então, esse é o local que eu estou nesse momento. Perfeitamente, muito bem. A gente sabe que é uma história muito bonita e uma história muito frutífera, né? É muito bonito nós observarmos onde as pessoas estão, os frutos que estão sendo realizados através do seu trabalho. Só que a gente sempre gosta de comentar, né? Nem todo mundo chega a um certo ponto de dar frutos e de inspirar da noite para o dia. Há um caminho. E muitas vezes alguém pode olhar hoje para a Rebeca e falar, nossa, como ela é uma mulher de sucesso. Eu gostaria de explorar um pouco isso, que você comentou a questão da psicologia. Você é formada em psicologia, e eu gostaria que,
lá atrás nós retornássemos, talvez, né, temos muitas pessoas que são jovens, que estão querendo escolher as profissões, nós falamos que existem pessoas que escolhem profissões e existem profissões que escolhem as pessoas. Como que você se enxerga? Você escolheu a psicologia te escolheu, como que foi essa escolha, ou foi um direcionamento, como que você vê e como que você se encaixa nesse propósito da psicologia junto com você, no seu propósito de vida? Então, a psicologia, ela veio para mim como uma possibilidade de fazer mais, né? A gente atuava lá, eu fazia trabalhos voluntários, inclusive teve um período na minha vida até como adolescente, jovem, que todas as minhas férias eu ia lá para um abrigo em Guarapuava, Entre Rios, que é uma colônia ali próximo de Guarapuava, e passava minhas férias dedicando e contribuindo lá com o abrigo, ajudando a cuidar das crianças, levando oficina, ensinando violão, que eu nem sabia tocar direito, mas ensinava pelo menos, né? E passava lá, né? Enquanto para fechar o máximo das minhas férias, era uma forma que eu assim, aprendia muito, me realizava muito, gostava muito, tinha muita alegria nesse trabalho voluntário. E eu tinha sempre essa sensação de querer fazer mais, assim, né? E na psicologia eu vi essa possibilidade como principalmente algo para trabalhar a cura, né? A cura de situações que, né, traumáticas e, né, eu sempre acabava me deparando, lidando com, às vezes, um amigo, alguém relatando alguma situação, né? Às vezes até na igreja, nesses trabalhos por onde a gente passou, né? O trabalho dos meus pais também, sempre me deparando com alguma situação que parece que exigia assim, um suporte maior, né? Exigia um conhecimento maior para poder fazer uma intervenção e trazer uma transformação para aquilo, para esse sofrimento que a pessoa estava tendo, né? Então, a psicologia veio para mim como uma possibilidade de aumentar, né, a minha capacidade de ajudar, né, de ajudar pessoas em sofrimento, né, principalmente crianças e adolescentes, que sempre foi algo que, né, me cativou, assim, me mobilizou. Então, acho que eu escolhi, mas ela também me escolheu, né? Então acho que dá para responder nas duas formas, assim. Mas foi mais ou menos isso que me impulsionou, né, nesse processo, essa Perfeitamente. escolha. Perfeitamente. Na verdade, a psicologia só confirmou ela formalizou, na verdade, né? Você levou para a academia aquilo que você já fazia no seu dia a dia, né? Muito, muito bom isso quando as pessoas conseguem encontrar na academia, encontrar na formação, aquilo que já é uma praxe de vida, aquilo que já é uma rotina, conforme você mesmo disse. Você buscava ir até os abrigos, buscava fazer algo, ou seja, você só formalizou, né? Só transformou de forma acadêmica. Isso é muito, muito bonito, muito gratificante. Bom, gostaria de começar a entrar em Nai, alguns. Opa, perdão, deixa eu por até vontade. contribuir um pouquinho, né? Que você mencionou, às vezes, né? Esse processo de escolha de uma profissão, ele realmente não é algo fácil, né? E dentro da Perfeito. psicologia, inclusive, né? Um dos estudos é justamente buscar auxiliar a escolha de uma formação, né? Conectado com a aptidão, com aquilo que você tem, com desejos, com coisas que você gosta, que você tem a facilidade de fazer. Então, isso de fato é sempre um desafio, né? Mas é muito importante. O que eu avalio dentro desse processo, que me ajudou muito? Fazer experiências, né? É se permitir fazer experiências, mesmo que seja de maneira voluntária. Eu sei que às vezes é difícil, porque tem pessoas que dependem de uma renda para sobreviver, né? Às vezes mesmo numa fase muito nova, quando ainda estão nesse processo de escolha, mas a experiência em locais diferentes, né? Puxa, eu tenho interesse para uma determinada área, né? Poder ver, às vezes, um estágio nessa área auxilia muito nesse processo de você perceber, não, isso tem a ver comigo, não, isso aqui me faz sofrer, ou me dá muito trabalho, é muito difícil para mim. Então, acho que esse exercício é uma boa dica sempre, né? Buscar experiências, né? Buscar contextos, buscar, né, possibilidades de atuar, de contribuir também, né? Às vezes é isso, também se doar, né? E
E aí, claro, né, esse bate-papo, às vezes com a família, né, às vezes com algum outro profissional, às vezes conhece algum profissional de uma área específica que eu gostaria, ele também ajuda, né, nesse processo, para você ir conseguindo, né, tipo, às vezes eliminar uma coisa, não, mas espera aí, eu pensei que a faculdade tal ia me trazer isso, não, mas não é isso que a faculdade tal traz, né? Então, é legal a gente estar explorando nesse sentido também para poder chegar, né, numa melhor decisão. E não quer dizer que se você fizer uma faculdade, né, às vezes terminou o segundo grau, né, terminou o ensino médio ali e inicia uma faculdade, viu às vezes, tipo, não, vou concluir, mas não é bem isso que eu quero, né? Nada impede de futuramente você também estar revendo e não ficar fixo em algo que, pronto, acabou, é isso, fiz uma escolha ali, isso define toda a minha vida, né? Isso também não quer dizer. Perfeitamente. Até porque nós temos uma tendência de romantizar uma profissão, algum curso, baseado em uma pessoa de sucesso, né? Então, às vezes é muito fácil eu olhar hoje a Rebeca tendo sucesso na profissão, a Rebeca é, dando frutos na sua profissão, e eu acho muito bonito o que ela está fazendo. Então, eu também quero ser, porque eu quero ser o que a Rebeca está sendo, né? A psicóloga que a Rebeca está sendo, mas eu não conheço o processo. E às vezes o processo para chegar até ali não combina com o meu perfil, né? Então, concordo Uhum. 100% com você, é muito importante esse seu conselho para que a gente conheça, né? A gente tenha as experiências para saber se realmente aquilo se encaixa no nosso perfil, aquilo se encaixa no nosso caminhar, né? Até porque, em geral, é para uma vida, né? Propósito, profissão, vocação, é para uma vida e às vezes nós só romantizamos baseado no sucesso do outro. Eu quero entrar agora no tema um pouco mais prático. Nós estamos vivendo um momento bem difícil, um momento que nós estamos enfrentando algumas crises e algumas inconstâncias, incertezas na área econômica, na área política, na saúde. Ou seja, é uma realidade que a pandemia ela veio sem avisar, obviamente, pegou todo mundo de surpresa, desde do comércio, do poder público, todas as pessoas, ninguém esperava e ninguém não existia ninguém no mundo que tinha experiência com uma pandemia desse tamanho, essa é a realidade. Mas nós já percebemos e já sabemos que mesmo que essa pandemia passe, nós colheremos alguns frutos dela. Né? Tanto na área econômica, na área política, como nós já citamos, são os reflexos dela que vão durar talvez até década, nós não sabemos ainda, mas um desses reflexos é o reflexo na saúde mental das pessoas. Então a gente percebe desde já, né? Nem precisou a pandemia passar, mas desde já nós temos pessoas com quadro de depressão, temos pessoas com quadro de crise de ansiedade, temos pessoas em luto, né? A quantidade de pessoas que nós teremos em luto, mesmo após a pandemia passar. Então, nós teremos sim um grande caminho pela frente ainda, reflexo, consequência desse período pandêmico que nós estamos vivenciando agora. Como que você vê a importância da psicologia nesse processo? Não apenas durante, mas também depois, né? Os profissionais da psicologia, a população na sua cultura como um todo, na procura do profissional de psicologia, as terapias que haverão a necessidade de vir. Como é que você vê o desafio da psicologia e da assistência nesse período pós-pandêmico? Fato é que o próprio momento que a gente vive já agrava, né, às vezes uma pré-condição que a pessoa tem, às vezes uma tendência, né, de um processo depressivo, uma tendência a uma melancolia, uma pessoa às vezes que está sem muitos vínculos sociais, sem muito suporte social. A gente percebe que essa pandemia ela agrava uma situação que já estava difícil, né, em vários aspectos, né? As próprias perdas, né? A gente tem cada vez sentido mais, assim, né? Praticamente todos os dias a gente escuta a notícia de alguma pessoa próxima, às vezes um colega de trabalho, né? Às vezes um vizinho, né? Alguém que perdeu alguém, né? E o processo de luto, né, e o trabalho da psicologia, ele vem muito pelo meio da palavra, né, pelo meio de elaborar situações, às vezes precisa revivenciar através de uma fala, contando, dentro de espaços seguros, né, com profissionais qualificados para isso.
isso precisaria estar acontecendo no momento, né? Então, às vezes um luto mal elaborado, ele pode levar mais para frente uma depressão, né? Que se aprofunda cada vez mais. Quando você vai olhar o atendimento de uma pessoa, às vezes num processo de depressão, é um luto que ela não conseguiu, né, trabalhar muito bem, não conseguiu dar um significado que pudesse encaixar ali no segmento da vida dela, né? Então, é uma preocupação muito grande mesmo, né? O que a gente está vivendo hoje e o que vai vir ainda, né? Então, o que a gente tem, eu teria de indicação é quem está sentindo ali um momento de sofrimento, dificuldade, buscar ajuda mesmo, né? Buscar os processos de terapia. Eu tenho visto como tem sido, né, esse é um contraponto, ao mesmo tempo que você não tem esse atendimento presencial por causa do momento pandêmico que a gente vive. Nós estamos tendo, né, pode até ser uma facilidade em outros aspectos, a terapia online, né, que às vezes até evita para o profissional a alocação de um espaço, por exemplo, o gasto com deslocamento e tudo, podendo até, às vezes, baratear um pouquinho o custo, né, desse processo da terapia, que nem sempre é acessível de modo particular para todo mundo, né? Então, né, são respostas que às vezes se dão em meio a momentos tão críticos, né, e de crise que a gente está vivendo, mas que também tem sua vantagem, né? E, e é importante, né? Pessoas que estão aí num sofrimento, porque às vezes a própria solidão, né, ela leva a outras situações mais graves, né? Tentativas de suicídio e tudo mais. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar de quem está ao nosso redor, né? Se apoiar, se emprestar um ouvido às vezes, né? Amizades, pessoas que a gente tem como amigo, família também fazem um papel muito importante nesses momentos, né? Especialmente também de luto, de perdas, poder compartilhar, né? Trocar um pouquinho sobre a dor, uma lembrança que vem de algo gostoso que foi vivido com essa pessoa que partiu, né? Tudo isso ajuda a pessoa que está sofrendo com isso e elaborando e dando significado e destrinchando um pouquinho essa dor, essa coisa que fica quase inexplicável, intolerável, insuportável, né? Então, com certeza, né, os profissionais da psicologia e eu, dentro do meu processo, da minha jornada profissional, eu não tenho, o meu foco não é terapia, não é o atendimento clínico, né? Mas eu tenho aprendido muito e praticamente todo o meu trabalho, a intervenção foi justamente você faz uma intervenção terapêutica no dia a dia com as pessoas, né? Tá convivendo com a criança dentro do abrigo, de repente ela vai escovar os dentes, ela tem uma crise ali de choro, ou resistência, ou agressividade, na hora que ela está escovando os dentes, né? O que está acontecendo? Não é do nada, né? Então, ali é às vezes uma oportunidade para você ouvir, né, alguma coisa está precisando vir para fora, né? Então, isso que eu percebo, assim, né? E a psicologia não vai dar conta de tudo, né? Pelo tamanho da demanda que essa pandemia está gerando. Então, vai ser necessário estar buscando todo esse suporte, né? Para que as pessoas não fiquem sozinhas no momento de sofrimento, que elas não fiquem com tudo quietinho ali, travadinho, né? Sem poder colocar para fora. O suporte dos amigos, né? A comunidade, às vezes uma igreja, né? Um colega, alguém que possa estar dando esse suporte também. Maravilha, perfeito. Ainda dentro dessa mesma linha de pensamento, ainda, infelizmente, claro que vem diminuindo, mas ainda, infelizmente, muitas pessoas têm uma certa resistência com a psicologia. Para muitos ainda, até na questão de saúde mental, para muitos a depressão é um mimimi, é uma preguiça. Para outros também a ansiedade é um exagero, né? Para muita gente também o pânico e outras é facilmente resolvido, só com muitas pessoas, claro que isso ajuda, mas muita gente fala, só respira, respira, para de pensar nisso. É muito simples, às vezes parece que dá uma solução para alguém e acha que uma terapia talvez não seja necessidade. Não é incomum nós encontrarmos pessoas dizendo, não vou procurar um psicólogo porque eu não sou louco, né? Então, infelizmente ainda existem algumas pessoas com essa cultura. Como é que você aconselha
sobre a importância da terapia, mesmo você comentando, claro, que não é a tua especialidade, nem é você não montou carreira em cima da psicologia clínica, né, na parte de terapia, mas como que você aconselha para as pessoas para procurarem um psicólogo, para fazerem terapias, como que é a importância e como que nós podemos quebrar esse tabu, né, de uma vez por todas, de que psicologia é coisa para louco, de psicologia é para quem tem algum problema já severo, que a pessoa já está descontrolada. Tudo isso a gente sabe, nós conhecemos que não é uma verdade. Mas muita gente ainda pensa nisso. Como que você pode nos aconselhar nesse sentido e falar para quem está nos ouvindo da importância da terapia? Bem importante, Helena, esse tema que você está trazendo, porque a gente realmente percebe, né, quantas pessoas, e a maioria é por uma falta de conhecimento, que demonstra essa resistência e que, né, tem um preconceito com o processo terapêutico, né? Eu posso falar por mim, né? Por mais que eu não esteja atendendo clinicamente, eu passei pelo meu processo de terapia também. E eu sempre falo, conversando até em casa com meu marido, que o quanto a gente, né, você não precisa ter uma doença para poder ir para uma terapia. Você tendo um conflito, algum sofrimento que te ocupa, que faz outros sofrerem, às vezes, ao teu redor, isso já é um motivo para ir para uma terapia. E o quanto a gente ganha em tempo da nossa vida quando a gente passa, né, um processo de uma boa terapia diante de alguma situação que está, às vezes, travando a minha vida. Eu falo às vezes para o Thiago, nossa, a gente ganha, tipo, que eu caminharia 10 anos lidando com o sofrimento, às vezes com um profissional, em um ano eu consigo resolver, né? E não dá para dar uma receita, dizer que de 10 para 1, né? Cada situação é uma, cada pessoa é uma também. Mas às vezes tem traumas na minha vida, um trauma de infância que eu nem tenho consciência que foi algo traumático para mim, que eu tá ali guardadinho lá, tipo, de vez em quando vem algum sonho, alguma emoção ruim ou uma lembrança que passa pela minha mente, e aquilo, porque eu não trabalhei aquilo, atua através de mim, atua sem o meu controle. Às vezes, de repente, eu me comporto com uma situação que até me assusta, tipo, como assim? Que eu estourei ali com meu filho, por exemplo, né? Como assim? Tipo, não tinha motivo para eu ficar tão nervosa com tal situação, ou para eu não conseguir fazer determinada coisa, às vezes uma apresentação de um trabalho. E quando você vai olhar dentro de um cuidado profissional, né, uma terapia acompanhando, você percebe que existe uma raiz ali, para aquilo estar agindo em mim e me atrapalhando muitas vezes na minha vida, né? Então, às vezes eu não consigo acessar, né, coisas que seria muito importante eu acessar, inclusive, por exemplo, uma escolha profissional. Eu bloqueio alguma coisa, né, porque, tipo, eu tenho traumas, eu tenho repressões ali, às vezes até coisas que os nossos pais erraram com a gente, quem não, né? Quem não erra e com quem não foi errado, né? É difícil escapar disso, por mais que todo mundo se esforce muito, são coisas que vão nos afetar de alguma maneira. E então, a oportunidade de fazer uma boa terapia nos dá vida, nos dá tempo, nos economiza uma energia danada, às vezes, de levar sofrimentos da gente ou da gente fazer outras pessoas sofrerem, né? Às vezes eu esclarecer alguma coisa, puxa, né? Isso aconteceu comigo. Eu integrar isso de novo, eu conectar, eu ressignificar, dar um novo, às vezes olhar como adulto para aquela situação que eu vivi como criança, eu consigo integrar isso de novo na minha vida, né? E a gente só consegue viver, não dá para ficar separando os pedacinhos, faz tudo parte, tá lá dentro da gente, né? Então, quanto mais a gente consegue integrar isso, melhor vai ser o nosso desempenho, vai ser, né, tipo, inclusive a nossa capacidade de nos relacionarmos, né? Então, com toda certeza, né? Quem estiver ouvindo, né? E às vezes estiver numa situação, tem dúvida, não tenha vergonha, é avanço na tua vida, é melhoria, é trazer qualidade para você, né? Diante de, às vezes, um sofrimento, algumas. Não pense que é bobeira, não, mas isso aqui que aconteceu comigo não é nada, né? Às vezes é uma coisa que, tipo, você nem tem condição de lidar com aquilo sozinho, né?
e alguém poderia estar te apoiando e aquilo, tipo, dá um salto na sua vida, né? Algo que você possa trazer uma qualidade muito maior. Então, o meu conselho é, tá na dúvida, vai, faz um tempo, escolha um bom profissional, né? Eu sei que às vezes a gente depende também do serviço público, que não é a gente que escolhe, mas é o profissional que né, foi agendado ali, mas não podemos deixar de perder oportunidades, né, de um trabalho que traga melhoria, benefício. E esse processo evita, Elenay, que uma situação se agrave, por exemplo, né? Às vezes eu desenvolvo uma depressão por coisas que eu não consegui trabalhar, que estão ali atuando dentro de mim e que delas viram uma doença. E a doença, quando já envolve ali um quadro de transtorno mental, né? Quando já tem algo que, vamos dizer, sai um pouquinho do normal, né? Uma depressão, uma crise de pânico, algo que me impossibilita, por exemplo, de trabalhar, me impossibilita de estudar, me impossibilita de me relacionar, não consigo sair de casa. A partir desse momento a gente avalia, opa, a coisa já está um pouco mais séria, e nesses casos, normalmente, o indicado é que daí já se entre também com a ajuda do médico, né? Que possa avaliar se é uma questão neurológica, se é uma questão que precisa de alguma intervenção medicamentosa, né? Psiquiatras, enfim. E também não pode ser uma vergonha se a gente chega num ponto desses de um sofrimento que me impossibilita de me conviver socialmente, que eu procure ajuda, né? Porque isso ainda pode se agravar se eu não procurar ajuda. Então, eu vejo que essa configuração, por exemplo, buscar só um psiquiatra para uma questão de saúde mental, de um sofrimento mental, pode também ter perdas, porque aí você entra só com um tratamento medicamentoso e não tem um trabalho terapêutico acontecendo, que aí vai ser com o psicólogo, né? Então, a dica é essa, assim, né? Tem sofrimento? Procure uma terapia, procure um bom terapeuta, né? Nós temos, inclusive, faculdades que atendem gratuitamente alunos em formação, mas com supervisão de profissionais capacitados, né? É uma ótima alternativa, às vezes, para quem não tem uma condição financeira. E é isso. Perfeito. Perfeitamente. Eu acho que a maioria, a gente não sabe, mas a maioria de nós precisamos de terapia, né? Porque, como você mesmo disse, todos nós chateamos, somos chateados, nós interferimos e somos interferidos. É muito importante a gente ter essa consciência. Nós fazemos periodicamente check-up para ver como que está o sangue, como que está o coração, mesmo sem sentir dor, sem sentir nada, nós fazemos check-up. Só que da mente, nós achamos que temos controle, né? E às vezes nós não temos, né? Existem diversas, como você mesmo comentou, claro, eu não sou especialista na área, estou aqui falando de intrometido, mas existem muitas pessoas que às vezes são procrastinadores, são pessoas que às vezes têm uma irritabilidade muito forte, e às vezes simplesmente colocam isso na conta da personalidade. Não, é o meu jeito, é a minha forma, e às vezes não é, né? A gente sempre tem que entender que a personalidade ela é uma forma de viver, mas a partir do momento que você não consegue viver com a sua personalidade, que ela te atrapalha, é porque não está fazendo parte simplesmente da personalidade. Tem alguma coisa que está acontecendo e que você precisa corrigir, como bem você colocou, como bem você pontuou. Bom, você já foi secretária, né, da assistência social do município e hoje ainda desempenha um papel, como você mesmo colocou, uma diretoria muito importante dentro da pasta. Eu sempre gosto de comentar que no ano passado eu tive a experiência dentro da campanha de estar fazendo a parte de locução da campanha e andava em cima do caminhão, né? E eu sempre gosto de dizer que existia um Elenay antes e um Elenay depois do caminhão, porque andar pela cidade de cima do caminhão, para mim, mudou o meu ponto de vista sobre o que era a cidade. Isso que eu estou falando de um olhar físico, uma coisa muito mecânica mesmo. Então, algumas regiões, alguns bairros que eu não conhecia, ou conhecia simplesmente de passar de carro, ou passar ali a pé, né? Mas quando eu passei de cima do caminhão e eu comecei a observar de outro ponto de vista, eu enxerguei coisas, eu enxerguei culturas, eu enxerguei necessidades que eu nunca tinha enxergado. Então mudou, né? E eu queria te perguntar, nesse ponto de vista, dessa mesma forma,
que mudou para você depois que você assumiu uma pasta, né, assumiu como secretária, além do desafio, né? O que mudou? Você acha que existe uma Rebeca antes, uma Rebeca depois? A sua visão sobre a psicologia ou sobre a própria assistência social, falando um pouco sobre a assistência social mesmo, né? Mudou isso? Você tem outra visão, uma visão mais macro sobre que são os problemas das pessoas, sobre como ajudar as pessoas? Com certeza, Helena. Eu acho que cada novo local proporciona novas experiências e, inclusive, novas aprendizagens, né? E o secretariado me proporcionou muita aprendizagem, exigiu isso de mim, me impulsionou para buscar compreender várias coisas, né? Especialmente da gestão pública, né? Que às vezes é extremamente angustiante, né? A gente gostaria muitas vezes de dar especialmente nós que atendemos, trabalhamos com o público da assistência social, que são pessoas que estão precisando ali, naquele momento, do nosso suporte, da nossa ajuda, né? E às vezes os processos públicos não acompanham a necessidade que está ali na nossa mão, na nossa frente, nos clamando por uma ajuda, né? Então, compreender também um pouco, né? Eu acho que quando você está nesse papel precisando articular com as outras políticas, com outras secretarias, você começa a entender também como é o funcionamento de outras secretarias, né? Qual que é como que acontece ali, qual que é a dificuldade que está tendo ali, que, né, o conjunto todo interfere um no trabalho do outro, né? Então, se uma determinada área dentro da prefeitura não está funcionando bem, ela vai acabar interferindo, né? É uma grande engrenagem aí e muito difícil, às vezes, de fazer caminhar no ritmo que a gente precisaria, no ritmo que a gente gostaria. Então, com certeza aprender, né, sobre essa questão dos processos, procedimentos, né, a parte burocrática, né, que é inevitável, né, o serviço público constituído em cima disso, né. Então, foi um passo que me dá uma outra perspectiva hoje, né? Talvez eu não fique mais brigando tanto com, porque fulano faz não sei o quê, nananã, porque, tipo, eu entendo, não, tem um procedimento, a pessoa também não vai conseguir, né, passar por cima dos procedimentos, que precisam ser respeitados, né? E mas, assim, acho que no aspecto do trabalho em equipe, né, eu posso dizer que foi uma experiência que exige muita responsabilidade, né? Estar diante de uma pasta dessas, assim, que envolve vidas, né? Especialmente os abrigos, né? Eles estão morando com a gente, né? A vida inteirinha deles, não é só um aspecto que a gente está atendendo e aí o outro faz uma outra parte, não, a gente está ali meio que responsável pela vida todinha, né? Em todos os aspectos. E essa responsabilidade é muito grande, né? Isso também impacta. Mas o que eu posso dizer é que nesse aspecto, o sentimento de comprometimento e de responsabilidade continua, né? Mesmo estando hoje diante de uma direção, mas esse sentimento de, né, precisamos cuidar, precisamos organizar para que tudo possa acontecer no tempo certo, isso continua, né? E, né, acho que um privilégio também ter podido contar com uma equipe dentro dessa gestão muito comprometida, pessoas, colegas, né, pessoas que fizeram toda a diferença dentro desse trabalho e que hoje a gente possa continuar contando, elas comigo, eu com elas, é um privilégio muito grande. Perfeitamente. Você comentou sobre a questão dos abrigados, né? E que é algo que a gente sente, nós que te conhecemos pessoalmente, é algo que nós sentimos que pulsa mesmo, né? O coração bate forte quando fala... todo mundo, né, tem uma área que o coração bate, e a gente sabe que você bate forte o coração quando fala sobre os abrigados, quando fala sobre esse acolhimento das pessoas. Algumas lives atrás, nós falamos com algumas pessoas sobre adoção, falamos também sobre algumas pessoas que trabalham com a questão da assistência social também, com crianças. Falamos com algumas pessoas nesse sentido. Só que falar com alguém agora também que teve, né, sobre um período, o peso da responsabilidade de toda uma equipe. Então, você tem uma equipe, você tem os acolhidos, você tem o abrigo,
você tem não sei se seria a palavra correta, os insumos, não sei, porque como você mesmo disse, são pessoas que estão ali, né, não passam por ali, mas estão morando ali e tal. Então você tem toda alimentação, os cuidados com saúde, cuidados com tudo, né? Está envolvido para o bem-estar daquelas pessoas. Como que é essa responsabilidade e como que você vê essa política pública, a importância das políticas públicas de acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade? Hoje mesmo eu estava conversando com as duas coordenadoras, né, do abrigo de crianças e do adolescentes, e uma coisa que a gente chegou à conclusão: não tem como explicar o que é a responsabilidade de um abrigo se você não viver essa experiência. Por mais que eu muitas vezes com todas as minhas emoções eu tentava explicar, olha gente, é muito difícil, tem isso, tem aquilo, não tem como saber o que é essa experiência e não passar por ela. A gente chama, justamente dentro da política de assistência, tem essa divisão que chama alta complexidade, porque ela é altíssima complexidade. É justamente dar conta, né, desde uma equipe, o suprimento de toda essa casa, os aspectos de saúde, os aspectos de alimentação, os aspectos de educação, os aspectos espirituais, os aspectos sociais, os aspectos familiares. Você tem que dar conta dessa integralidade da criança. Claro, a gente não tem como ser autossuficiente, então a gente tem que dar conta de acessar os serviços externos ao abrigo, isso essa instituição. A prefeitura, o município se sentir responsável por eles também, né? E agora eu falo mais especificamente também das crianças e dos adolescentes, que tem, né, essa área do desenvolvimento da vida deles é bem intensa também. E é um grande desafio, de fato, né? O trabalho com a equipe... o trabalho com a equipe é muito desafiador também, né? Uma equipe que atua tem que dar uma cobertura, a gente precisa fazer uma organização, isso tanto no abrigo de adultos e famílias, como de crianças e adolescentes. A gente precisa fazer uma organização para cobertura 24 horas, né? A gente vai ter um recesso amanhã, um feriado, né? A Páscoa chegando, o abrigo está funcionando, as crianças estão lá, o abrigo de adultos está funcionando, os adultos estão lá. Então, assim, a coisa precisa acontecer, a organização precisa estar ali, a equipe precisa estar envolvida, também estando bem nesse trabalho, para poder fazer um bom trabalho. Então, é um desafio imenso, muito grande. E eu tenho certeza que esse desafio me preparou também muito na época para ser secretária, né? Porque é uma vivência que você também vive muitos aspectos da própria prefeitura, como que é o atendimento na unidade de saúde, como que é o atendimento no CAPS, como que é o atendimento lá no infraestrutura, quando você precisa arrumar o carro, quando você precisa consertar a rua de acesso, você tem que pensar em tudo, né? Então, depender, né? E também eu posso dizer hoje, né, o quanto é bacana poder ter essa troca, esse cuidado de todas as áreas, né? É manutenção, é o chuveiro que queimou, é a bomba que não está funcionando, a máquina de lavar que estragou. Tudo isso precisa ter uma parceria dos outros setores muito grande. Porque senão o peso é muito grande também, é quase insuportável se não tiver essa entrada, né? E a gente conta hoje até com coisas que talvez para quem está olhando de fora, é um detalhe, ou nossa, vou ajudar aqui, né? Quando a gente fala dos aniversários, uma Páscoa agora, nesse momento, a gente fala, tem toda uma mobilização, nós temos voluntários que ajudam a pensar no presentinho para essa criança. Qual é o presente que a gente vai dar de aniversário para eles, né? O ovo da Páscoa, poder dar um ovo diferente, que não seja aquilo que tem, às vezes, porque na licitação a gente não consegue comprar o ovo que a gente gostaria para as crianças, né? Essa especificidade, né, do diferencial do atendimento. Então, poder contar com essa rede, né, que é a prefeitura e que é também iniciativas particulares, isso alivia muito esse trabalho, né? Alegra, dá uma outra leveza para esse trabalho. Então, é bem, bem bacana. Legal. Nesse sentido, como que você acha que a população em geral ela pode contribuir com o poder público, contribuir com a gestão, no sentido de fazer com que essas políticas públicas, que como você mesmo comentou, às vezes são feitas de forma
é uma cruz, às vezes, é um fardo que você carrega, não no sentido de que as pessoas que estão ali são o fardo, não necessariamente não isso, mas o processo, né, a questão burocrática, como você mesmo diz, os detalhes, a logística, ela é muito pesada, e às vezes, é claro, que como nós sabemos muito bem, você atende, é igual uma UPA, né, a gente sempre comenta uma UPA 24 horas, você tem 1.000 atendimentos por dia, mas uma pessoa é mal atendida, é aquela pessoa mal atendida que vai parar na mídia. E a gente sabe que a assistência social também é assim. Né? Você está tendo, como você mesmo disse, feriadão agora, você tem profissionais envolvidos, profissionais de todas as áreas, que vão estar lá trabalhando com as crianças, com os adultos abrigados. E é uma coisa que ninguém vê, é uma coisa bem de bastidor mesmo, e que é muito criticada às vezes. Mas que ao invés de crítica, talvez precisaria de um apoio, de uma base, a população dando essa firmeza para que o poder público possa trabalhar. Como que você vê que a população em geral, a comunidade nossa, pode auxiliar, além do apoio, né, do apoio moral, pode auxiliar o poder público e a assistência e a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, nesse auxílio das políticas públicas para os abrigados, por exemplo? Bem bacana essa pergunta, Helena. Acho que às vezes é uma inquietação que várias pessoas têm, né? Ah, eu gostaria de ajudar, mas eu não sei muito bem como, né? A política de assistência, ela é instituída por lei, né? Ela é prevista na Constituição Federal, existe uma lei orgânica de assistência social e nessa lei orgânica, inclusive, isso é previsto, que existe o direito do cidadão, daqueles que precisam, né, ser atendidos, e a assistência ela está voltada ao público que dela necessita, não é universal como é o SUS, por exemplo, que qualquer pessoa pode chegar lá. Não, são pessoas que estão em alguma vulnerabilidade social, econômica, né, ou às vezes de violência, enfim. E essas pessoas vão ser o público-alvo da assistência. É uma obrigação do Estado garantir isso, com ações integradas com iniciativas particulares da sociedade também, né? Então isso está em lei, né? É uma construção e eu sempre falo, o Estado não dá conta sozinho de todas as necessidades de um ser humano. Então, poder contar, né? A gente falou muito durante esse processo até da pandemia, que veio do nada essa demanda, que também, né, como você bem colocou, Helena, não estava planejada, não estava esperada. A gente tinha um planejamento lá, por exemplo, da quantidade de cesta básica para o ano, como foi no ano anterior. Mas foi muito além, né? De repente quadruplicou, a gente estava em 400% do que a gente estava consumindo antes em cesta básica, né? Então, não a gente consumindo, né? A gente fazendo o Sim. atendimento com benefício eventual da assistência, né? E aí, o que a gente precisa integrar dentro desse processo? É a mobilização com outras iniciativas. Nós temos entidades no município que atuam de maneira muito importante nessa área também, né? Então, às vezes, eles conseguem trabalhar muito bem com as doações, recebimento, vão atendendo um outro público que às vezes não chega na assistência, vai atendendo. Para nós, é importante que as pessoas que estão precisando sejam atendidas, né? E aí ter essas iniciativas, às vezes é um grupo, né? Os motoqueiros X lá, né? Vamos juntar uma arrecadação e a gente leva para um determinado lugar, para um determinado bairro que tem uma situação de vulnerabilidade. Muitas vezes as pessoas nos perguntam onde que eu posso levar, ou qual é a necessidade que vocês têm. Isso eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Às vezes, tipo, falta uma licitação ou não está pronta uma licitação que precisa de um material de higiene, né? Vou citar um exemplo. E aí tem um grupo, às vezes, interessado em ajudar e eles podem levantar isso indo ao encontro de uma necessidade que a gente já mapeou, já levantou. Então, assim, ter essas iniciativas, pessoas que se interessam em ajudar, gostariam, às vezes, de compartilhar, de apoiar também, é muito importante. E faz parte desse atendimento, né, da gente como responsabilidade social também, atendendo ali as necessidades que estão acontecendo, né, nesse momento de maneira muito agravada. Então, contamos com as ONGs, com as entidades, contamos com iniciativas de igrejas, né, que também às vezes, né, estão ali dando suporte, né, ou atendem situações
Contamos com iniciativas de às vezes, uma comunidade escolar, né? A própria, né? Um vizinho, uma pessoa individual, né? Então, são todas possibilidades sempre muito bem-vindas, né? E que, às vezes, eu não preciso nem perguntar lá para assistência onde está a necessidade. Eu estou vendo meu vizinho que está precisando, né? Claro, a gente não pode também, né? Tem que ter alguns cuidados para não expor pessoas, tipo, eu quero ir lá entregar e vou tirar foto e vou postar na internet, né? Mas tá tomando esse cuidado para não expor também as pessoas a quem eu estou ajudando de alguma maneira, né? Maravilha, perfeito. Bom, eu vou caminhando para o final, já aqui da nossa live. A tua experiência ela é gigantesca, a gente pode conversar muito tempo sobre isso, mas eu sempre gosto, nos nossos temas, de trazer uma certa aplicação para as pessoas também que estão nos ouvindo, para que elas apliquem isso no dia a dia delas, né? A gente sempre gosta de convidar pessoas que têm uma história, que têm uma carreira, que seja inspiradora para as pessoas, para que as pessoas olhem e falem, puxa, se ela fez, eu também consigo fazer, ela também posso fazer, né? As ações dela, os frutos, a maneira com que ela está exercendo a vocação dela. Eu sempre gosto de dizer que aquilo que Deus nos dá, né, as vocações, os dons, eles não são para nós, né? Eles são para que nós aplicamos para as outras pessoas. Então, quando uma pessoa ela recebe muito da parte de Deus, por exemplo, né? Alguns não creem, mas para nós que cremos, nós cremos que aqui as habilidades, as vocações, os dons que Deus nos dá, Ele vai nos dando de forma que transborda. Então, quando nós temos algo nas nossas vidas, eu fico muito preocupado com pessoas que ganham dinheiro, por exemplo, muito dinheiro, e são acumuladores de dinheiro, acumuladores de riquezas. É porque não entenderam, na verdade, o mecanismo da prosperidade. Né? O mecanismo da prosperidade, das bênçãos de Deus, é para que seja transbordada para as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu sempre gosto de comentar que nós somos como um balde, né? Que você vai enchendo, 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 enchendo de água, até que ele transborda. E quando transborda, ele derrama, ele molha. Então, não tem como uma pessoa dizer que tem muitas habilidades, muita vocação, muita bênção de Deus sobre a sua vida, que as pessoas que estão ao redor não estão sendo alcançadas por isso também. Né? Você sempre acaba transbordando, e quando transborda, você molha quem está ao redor. E é muito legal a gente ver isso, pessoas como você, né, que tem a sua vocação, que tem a sua profissão, mas que o maior beneficiado pela sua profissão, pela sua vocação, pelo seu propósito, não é você, e sim quem está ao seu redor. Isso é muito bonito. E eu sempre gosto de comentar, as pessoas que têm a necessidade de procurar qual que é o meu propósito de vida. O nosso propósito de vida, ele sempre está em outra pessoa. Né? O nosso propósito nunca está em nós mesmos. Deus nunca nos dá algo para beneficiar a nós mesmos. Então, até por isso, inclusive, né, Tiago, ele escreve e fala, vocês pedem as coisas para Deus e vocês não recebem porque vocês pedem mal, porque vocês só pedem para gastar nas próprias vontades de vocês. Ou seja, Deus ele nunca quer que nós sejamos retroativos, sempre em torno de nós mesmos. E é interessante que existem propósitos, profissões que são extremamente altruístas. Eu até listei aqui, né, assistência social, psicologia, acolhimento, são algumas das coisas que você tem feito e que é sempre em prol do outro. Como que você vê a sua formação, o seu trabalho, o seu dia a dia que você percebe em prol do outro? Você também entende, claro que tudo que eu estou falando é uma opinião minha, né? Mas você também entende, você também corrobora com essa ideia de que a sua profissão, o seu trabalho, a sua carreira está envolvida num propósito de vida que você tem de ajudar as outras pessoas? E como que você pode falar também para que as outras pessoas, nesse sentido, possam também encontrar esse propósito de vida e como é gratificante, como é abençoador ajudar as outras pessoas? Como que você vê o seu propósito e a sua carreira interligados? Acho que é uma reflexão bem importante, né? A gente realmente é uma profissão, né? Tanto a minha formação profissional quanto a área específica que eu estou trabalhando, que implica em atender pessoas que precisam, né? Que estão com necessidades ali de todas as formas, né? E
Eu falo assim, quando a gente consegue, né, isso flui dentro desse processo, a gente tem um retorno que é muito gratificante, é o que nos realiza também dentro desse processo de atendimento, né? E, e eu acho que a gente pode, né, precisa olhar, quanto mais a gente consegue contribuir, né, e isso não precisa estar especificamente dentro de uma profissão como essa, para a gente poder partilhar e auxiliar dentro de diversas necessidades que podem vir, né, pessoas que estão ao nosso redor. Eu costumo falar que a gente precisa estar atento sempre, independente da área que a gente atua, independente do que eu estou fazendo, porque às vezes a gente pensa, ai, para eu poder, né, servir ou fazer alguma coisa até, né, para Deus, eu preciso trabalhar em determinada área, eu preciso ir na igreja, eu preciso ajudar num abrigo. Não, eu gosto muito de pensar na ideia que às vezes eu tô na rua, às vezes eu tô no mercado, nada a ver com a minha profissão, mas eu posso estar aberta às oportunidades que surgem de eu estar, de eu estar auxiliando, né? E talvez até sendo usada com as capacidades que eu tenho. E eu acredito muito também que Deus não exige uma coisa da gente que a gente não tenha, né? Se precisar, ele acrescenta. Mas é com aquilo que a gente tem, é com aquilo que vai sendo dado na nossa mão, que a gente pode contribuir. E isso eu acredito que realiza, né? Isso eu acredito que quando a gente está aberto, com os nossos ouvidos, o nosso olhar aberto para o meio onde eu estou, né? Não preciso estar atendendo uma pessoa. Às vezes é o meu colega que está precisando da minha ajuda, às vezes é a minha família que está precisando da minha ajuda, o meu vizinho, né? Então eu avalio muito isso, assim, eu procuro muito estar atenta a isso, assim. Hoje eu estou aqui, né? Às vezes eu estou de férias e também posso estar sendo um canal de auxílio para alguém que está precisando. Então, acho que é válido assim essa reflexão de observar, de estar atento, primeiro, ao que está sendo dado na minha mão. De repente, alguém me liga perguntando alguma coisa, e às vezes eu não percebo, mas eu estou tendo uma oportunidade de ajudar, de auxiliar, às vezes de aconselhar, ou de até de uma maneira concreta, não está precisando de alguma ajuda, vamos lá, eu vou te auxiliar com isso. Muito bem. Rebeca, muito obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente. Muito obrigado por ter participado conosco e ter enriquecido, né, esse momento, ter enriquecido esse espaço. Agradeço muito mesmo por ter partilhado a sua experiência e por ter inspirado também, não só quem assiste a live, mas também as pessoas que vão assistir o vídeo depois, né, que geralmente o número maior de pessoas assistem o vídeo depois, mas tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar nas suas palavras, se inspirar na sua trajetória, enfim, se inspirar nos frutos que você tem dado no dia a dia. Muito obrigado mesmo pela participação. Imagina, obrigada também, Lena. É um prazer estar conversando, esse bate-papo aí com você, compartilhando um pouquinho da experiência e estamos aí à disposição. Muito obrigado. Tem alguns comentários aqui embaixo, Rebeca, né? Só antes de nós concluirmos, a Fernanda, realmente a Rebeca contagia quem vive com ela. A Anne Hinkling, Ai, é minha irmã. parente? Minha Anne irmã. Hinkling, é irmã. Uhum. Colocou aqui, Rebeca, que lindo ouvir você compartilhando da sua visão e experiência. A Ana Paula também, nossa amiga, colocou grata, Rebeca, muito bom. Então temos alguns comentários aqui de pessoas que, alguns que conhecem, outros que não, mas compartilhando aqui a sua visão, compartilhando que gostaram muito de te ouvir, e muitos também, o que é mais importante, compartilhando que no dia a dia você transborda e você contagia aqueles que estão próximos de você. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, Rebeca. Tchau, tchau.